RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Gerações anteriores especularam que nos nossos dias teríamos carros voadores e robôs que até fariam o serviço doméstico. Com o avanço da tecnologia, o aparecimento da inteligência artificial e de uma sociedade cada vez mais digital, somos levados a pensar no modo que a realidade de Isaac Asimov pode ou não estar perto de nós. E aproveitando que estamos no mês dedicado à literatura distópica, vamos falar sobre Eu, o Robô. E para isso tenho comigo o Erlan Tostes, que é teólogo, professor e o autor do livro Onde está Deus na Cultura Pop. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Erlan, eu creio que o tema da nossa conversa acaba por ser muito mais conhecido pelo título, mas por causa do filme, que foi dirigido pelo Alex Proyas em 2004 e que tinha Will Smith como protagonista. E julgava-se até que poderia ser bastante baseado naquilo que Isaac Asimov escreveu e que tem o mesmo título, que é Eu, Robô, mas acabou por não ser esse o final, digamos assim. Contudo, houve algo que eles não desprezaram, que foi as leis da robótica, que o autor criou. E para quem não está dentro do assunto, então a primeira lei seria um robô não poder ferir o ser humano, a segunda seria os robôs de obedecer a todas as ordens humanas, exceto as que contrariam a primeira lei, e por fim, um robô deveria proteger a sua própria existência desde que isso não interferisse com as primeiras duas leis. Mas a pergunta que eu começo por te fazer é: o que é que tu encontraste de idêntico, ou então de muito distante, entre a obra de Isaac Asimov e o filme de Alex Proyas? Perfeito, Ana. Acho que a gente pode começar com o título, que é o que mais se aproxima, para te falar bem a verdade, porque parece que a intenção era utilizar algum tipo de narrativa que leva para um thriller, de investigação, de assassinato e etc. E de repente falaram, olha, seria interessante se a gente usasse o título aqui do Asimov lá, o Eu, Robô, para vender. Porque a obra original, o livro, né, uma coletânea de contos, é muito mais introspectiva, reflexiva, filosófica, muito mais embebida em dilemas morais, em situações onde você se coloca no lugar do autômato, né, do robô, do Herbie, de qualquer um deles. E aí você, de repente, está numa trama onde tem tantos elementos novos. Tem o Will Smith lá, que é um policial que tem partes robóticas em si mesmo. Tem algumas coisas, alguns novos dilemas são colocados, algumas questões muito mais de investigação, de confiança, algumas questões que não estavam na obra original, como o debate sobre o que torna alguém humano, a capacidade de fazer uma obra de arte. Aí o robô joga para o Will Smith, então pinta aí igual o Van Gogh, pinta igual o Picasso. Nem todo mundo consegue, então nem todo humano está no mesmo critério de humanidade. Enfim, e aí vem outras questões também sobre uma autoidentificação que o robô tem ante outros robôs, porque um deles ganhou consciência. Tem tanta diferença, para falar a verdade, que eu acho que só reaproveitar o título. O título é a coisa mais próxima que tem. Obviamente os nomes também, né? O Lenin, ele tá lá, tá no livro, o Dr. Alfred Lenin tá no livro, tá no filme, a doutora Susan Calvin tá no livro, tá no filme, mas é um filme legal, para te falar bem a verdade, não acho ruim, mas não é o Eu, Robô do Asimov. Eu acho que Nada tem a mais ver. diferença que proximidade. Eu até tive que apontar aqui uma coisa. Eu já vou chegar então a essa questão que eu acabei de apontar, porque eu acho que é importante, mas como tu referiste e muito bem, tratam-se de 9 contos. Só que esses contos eles foram sendo escritos ao longo do tempo. Só depois é que tudo foi junto, em 1950, e então ficou com Eu, Robô. Mas, como tu disseste muito bem, a única coisa que se pode aproveitar é apenas o título. Já que
o Asimov também tinha uma ideia de por que é que não dá humanos e robôs coexistirem, trabalharem juntos, estarem juntos. E o filme acaba por não ser muito isso. Ahm, Contudo, ah, nas obras que ele vai colocando, parece que há sempre uma, não só evolução na tecnologia, mas também uma evolução de tempo. É como se ele quisesse, trazer a consciência de que, ok, isto vai melhorando, os robôs acabam por ter outras, habilidades, mas não só habilidades, como também outras funções, e os humanos começam a adquiri-los também para outras coisas. Contudo, dá-me a sensação que, à medida que ele foi escrevendo isso, que essas leis acabam por não ser muito viáveis, porque, como tu disseste muito bem, a obra dele acaba por ser mais uma obra filosófica para puxar ao pensamento de nos fazer pensar um pouquinho sobre o assunto, como é que seríamos nós a lidar com robôs. Mas a pergunta que eu te faço agora é: era possível então? Achas que é possível então uma amizade? Pensa em 2025, já que estamos com a inteligência artificial aí, já temos robôs a limparem-nos a casa, a tirarem todo o perímetro ao nosso chão e a limparem-nos a casa. Mas também temos muita coisa aí nas internets da vida. Explica-me então, o que é que tu achas? Onde é que começa aqui o problema? Não será uma adição? Ah, não será um problema dar tanta funcionalidade a isto? A gente pode voltar no tempo um pouco e ver os grandes marcos de revolução tecnológica, né? A gente volta ali, finalzinho do século XVIII, início do XIX, a gente tem máquina a vapor e a grande revolução industrial, e, enfim, a gente vai para a invenção do motor, e as pessoas deixam de andar de cavalo, passam a andar agora com seus carros. E isso vai se tornando comum para as próximas gerações, até a grande revolução que existe, que é a revolução das comunicações com a internet. Isso aí foi uma coisa absurda na história da humanidade, né? Assim, as pessoas passaram a, a se comunicar instantaneamente, sabe? A gente vê autores antigos trocando cartas uns com os outros, às vezes tinha que esperar toda uma estação de guerra passar para uma carta chegar, sabe? E agora a gente está vendo guerra na Ucrânia em tempo real, a gente está vendo as guerras que acontecem na Europa, no Oriente Médio, em tempo real. E, assim, acredito que o grande boom foi a internet, acho que o Asimov, inclusive, é alguém muito à frente do seu tempo, alguém que está na década de 40, 50, pensando já em termos muito práticos, né, do que estaria acontecendo agora no século XXI. E a gente chega finalmente com essas revoluções das redes sociais, obviamente, mas agora com as IAs generativas, para o início dos anos 2020, mais ou menos, pós-pandemia, é um marco legal. As IAs generativas, a gente tem muitas facilidades e muitas preocupações com a inteligência artificial ou com o nível de edição que a gente tem, né? Porque a gente tem, obviamente, a situação onde a gente consegue pegar um artigo científico, colocar numa inteligência artificial, pedir para elencar pontos principais, pedir para buscar na internet outros artigos que conversem com esse tema, e a gente elabora agora uma monografia, uma dissertação, uma tese de uma maneira mais prática. Talvez a produção de conhecimento vai explodir de uma maneira absurda. Por outro lado, a gente tem dilemas éticos, né? Como o deepfake, uma forma de colocar o rosto de uma pessoa numa peça pornográfica e gerar situações muito constrangedoras. Questões de autoria e plágio, né? Quem gerou o texto? Foi a pessoa que escreveu ou agora a gente terceirizou para uma IA, né? Enfim, são situações muito complicadas, né? Tem um texto, inclusive no Eu, Robô, do Asimov, eu não vou lembrar qual conto, tem um conto lá onde tem umas máquinas que começam a controlar a economia mundial, e aí elas passam a esconder isso, a mascarar para que os humanos não se assustem com o fato de que agora o mercado mundial está sendo controlado pelos próprios robôs.
sabe, o Asimov, a mentalidade dele é tão genial que o cara 50, 60, 70 anos atrás já estava pensando nisso, sabe? É uma coisa muito boa. Então, assim, onde está a linha, né? Onde está a questão ética, os sinais para a tecnologia avançando, que isso nos causa preocupação ou alívio? Acho que os dois. Não tem, toda revolução gera tanto um medo do desconhecido quanto uma excitação, uma ideia uma empolgação sobre o que vem, né? A ideia é, será que a gente vai para eu posso conversar com o meu aspirador de pó? A Alexa, ela vai ter um corpo, porque hoje ela é só uma bolinha. Eu vou poder conversar, eu vou ter interações, os Jetsons, que tinha um robozinho empregada, enfim, vai acontecer algo assim? Não sei se, talvez sim, ou talvez a gente vá para o mundo do Exterminador do Futuro, a Skynet domina, para o Matrix, que vai escravizar a gente, não sei. É por isso que tem as 3 leis da robótica aí para impedir isso, né, Ana? Mas eu não sei até que ponto é que elas iriam funcionar. Tanto que tu estavas a falar sobre isso, e eu estava-me a lembrar de um dos contos quando um robô se torna um líder religioso. E isso sim assustou-me. Mas também Assustador. um que me chamou muita atenção foi o primeiro, o Robbie, que é ali aquele primeiro conto que é criado para falar que robôs foram criados para ser de amas, para servirem de amas, de babás. Só que depois cria-se ali uma dependência tão grande da miúda para estar sempre com aquele robô, ela brinca sempre com aquele robô, a mãe começa a ficar muito incomodada com isso, o pai ainda tenta fazer aquele jogo de cintura de mas nós temos um robô e isto traz mais coisas boas do que coisas más, até ele começa a colocar muito o comportamento da esposa em causa porque não percebe o porquê de tanto alarido. E a verdade é que a menina fica apegada a este robô, a mãe tenta de todas as formas afastá-lo da menina, só que não consegue. E a menina fica sempre muito com aquela ideia. Tanto que quando vão passar aquele mês fora de casa, a menina pensa durante a viagem que, já sei, isto é uma surpresa porque eu vou ter o Robbie de volta. E a mãe aí vê que o caldo está entornado, então foi uma coisa sem sucesso. Eu não sei se como eu, tu consegues perceber alguma parecência com os nossos dias. Ou seja, nós não temos robôs que são amas, que são babás, não temos tipo a máquina em si completa, mas com certeza existem aparelhos que andam a monitorar, a educar mais as nossas crianças do que até nós mesmos. Será a minha colocação muito drástica ou tu concordas com ela? Eu concordo sim, Ana. Até porque talvez o que faça as pessoas se afastarem desse pensamento de que a gente está reproduzindo aquilo que o Asimov colocou lá no livro dele, e hoje então a gente não tem, enfim, nada, nenhum Robbie. Cara, a gente não tem mesmo a nível físico, a gente não tem um robô que anda, que fala, que conversa. Ok, não temos mesmo. Talvez daqui a alguns anos tenha um pessoal aí desenvolvendo robô já, robô que dança, robô que luta, robô que entra, que está indo para o exército, enfim. Talvez para daqui a alguns anos a gente tenha isso a nível comercial, mas hoje a gente já tem a mesma lógica. Tem muita criança que quem educa ela não é a mãe nem o pai, é a galinha pintadinha aqui no Brasil, ou eu não sei, o Baby Shark, ou o Bluey, ou qualquer forma de entretenimento que está em uma plataforma de streaming. Tem desenhos animados já que ensinam valores, tem jogos online onde as pessoas se jogam e enfim, estão sendo influenciadas de alguma forma, seja pela comunidade no Discord com quem você está conversando, ou pelo próprio jogo. Tem redes sociais onde os influencers estão te falando o que tem que fazer, o que vai acontecer. Enfim, inclusive tem uma série recente da Netflix, aquela Adolescência, que fala muito sobre isso, né? Sobre a ideia de uma comunidade da qual o garoto fazia parte, e isso moldou o comportamento dele de tal forma que fez ele cometer um crime. Então, assim, a questão é quem controla a narrativa, quem que instrui? É o pai e a mãe, e a presença do pai e da mãe, ou é a criança que está chorando e a gente coloca um smartphone na cara da criança para ela parar de chorar? A gente coloca algum tablet ali para ela voltar a jogar Subway Surfers. Enfim, a gente
tem um conflito entre afeto e funcionalidade, entre o que nos torna humanos de fato, porque por mais que a gente consiga até programar ou criar um processo de aprendizado de máquina, onde a máquina replique empatia e um diálogo, mas só que existe algo que o ChatGPT, o Gemini, sei lá, Claude, como mais, o DeepSeek, essas IAs não vão conseguir replicar, que é a imagem e a semelhança, né? A gente tem que trazer Deus aqui para a baila. A imagem e a semelhança divina, nós, de certa forma, somos oriundos, né? Replicamos aquilo que o nosso Criador é. Então, temos conceito de justiça, de tal, mas também temos algo que é subjetivo, que é essa intencionalidade, que é inclusive a capacidade do erro, que é a capacidade do improviso, que é essa capacidade de interagir, de amar, de nos sacrificarmos, sabe? As 3 leis da robótica não se aplicam a nós, a gente tem 2 leis, né? Que é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. E, de certa forma, a gente vai jogando tecnologias para replicar isso. Ao invés de amar o próximo como a nós mesmos, a gente está jogando um celular para o próximo para que a gente não tenha que amá-lo e dedicar tempo para ele também, entendeu? Nosso filho, poxa, eu tenho uma filha aqui, minha filha vai fazer 14 anos daqui a pouco. Um tempo que a gente passou junto, não tem um algoritmo que consiga replicar, entende? Então, assim, o Robbie, ele foi programado para ser intencionalmente bom. O algoritmo das redes sociais não é bom. O algoritmo da Netflix que te fala, você vai gostar disso aqui, ele não é bom. Nem nós mesmos, né, temos a bondade plena, mas temos a misericórdia de Deus, que, enfim, que permite que nós, quando nosso filho peça pão, a gente não dê pedra, quando peça peixe, a gente não dê serpente. Enfim, eu já viajei muito aqui, mais do que o Asimov, inclusive, mas acredito que a tecnologia, ela não é substitutiva, ela é complementar. Ela ajuda que a gente tenha algum tipo de praticidade na pesquisa, praticidade, eu falo para Alexa, toca aqui uma música do Google Dolls, Iris aí, porque eu quero chorar. Enfim, ela nos ajuda nas tarefas, né? Tal como uma vassoura, o robozinho também aspira o pó. E as IAs, e as redes sociais, e os streamings também nos ajudam no entretenimento, na educação, mas nunca substituem. Nunca nos substituem. E para mim é impossível tirar Paulo daqui da conversa. Porquê? Isto não está aqui no roteiro, mas eu preciso de fazer essa pergunta. Eu não consigo parar de pensar em Paulo no seguinte, quando ele fala sobre oferecermos um culto racional. E quando eu olho para a forma como tudo se está a desenvolver e tão rápido, eu já dou por mim muitas das vezes a pensar, será que eu continuo com redes sociais? Será que eu realmente vou adquirir uma Alexa? Porque me sabe bem, eu tenho amigos meus que têm uma Alexa e é muito bom, tipo, Alexa, volume mais alto, Alexa, volume mais baixo, Alexa, cala a boca. Então assim, eu até já cheguei a ver vídeos de um menininho assim a falar bem baixinho, Alexa, quanto é que é 5 vezes 2? E ela tipo responde também em sussurro, é 10. Então ele depois vai fazer o trabalho de casa. Mas eu fico a pensar muito nisso, de o quanto esse desenvolvimento não pode também nos estar a tornar um pouco mais preguiçosos, e eu digo até mesmo no desenvolvimento da nossa fé, porque já que nós temos essa chamada ao culto racional, e temos essa consciência de que Deus é espírito e Ele espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, ora, uma máquina não vai conseguir produzir isso. Nós também não vamos conseguir pintar como um Van Gogh, mas vamos conseguir pintar exatamente segundo as nossas habilidades e a nossa perspectiva de mundo e aquilo que temos ao nosso redor que nos vai fazer pintar daquela forma. Vamos compor aquilo que nós temos como contexto e que vai dentro de nós. Então, de que ponto é que tu podes ver que nós cristãos podemos usar isso de forma complementar
sem nos tornarmos, às vezes, nós próprios muito automáticos na nossa fé. Porque a gente parece que às vezes vai adotar mais dos robôs do que, do que a humanidade que Deus nos deu. É verdade, Ana, isso é verdade. Como é que a gente faz isso, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a nossa inabilidade de tomarmos decisões perfeitas, sabe? Uma máquina, um algoritmo, ele vai estar sempre buscando a forma mais perfeita de encontrar uma solução para a coisa, inclusive a mais otimizada, buscando maiores fontes. Nós não. A gente tem uma memória que não é plena, que a gente esquece coisas. Eu lembro do Bhaskara da escola, eu não lembro mais. Outro dia minha filha está aqui estudando seno, cosseno, tangente. Eu não lembro as relações trigonométricas mais como é que funciona, nem não uso isso. Então não lembro. Uma IA saberia perfeitamente, porque ela pesquisa imediatamente, já configura o seu prompt de resposta, enfim. Mas nós somos imperfeitos, e a imperfeição faz parte da humanidade. E, inclusive, faz parte, por conta da imperfeição, a autoanálise de como eu estou me portando, como estão sendo minhas relações humanas, né? Agora, essa semana, não, semana passada, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, de colega de trabalho, com quem eu trabalhei em 2015, 10 anos atrás. Do nada, eu recebi uma mensagem dele, me pedindo perdão por situações que aconteceram no trabalho e me convidando para o batismo dele, que vai acontecer domingo agora, depois da manhã, na igreja tal, falando que conheceu Jesus e tal, e agora quer me convidar lá para o batismo. Sabe, essa situação é um tipo de interação humana, é um tipo de coisa assim, eu não acho que ele convidaria a Alexa para o batismo dele, entendeu? Convidaria o GPT, convidaria qualquer IA, a Netflix, qualquer algoritmo. A gente convida humanos, né? A gente comemora, pega até essa palavra comemoração, ela é literalmente isso, né? Code enfim, de compartilhamento de algo que se faz em conjunto, e memoração, que é algo que é relacionado à memória, que você se lembra, você quer, em conjunto, se lembrar de coisas que te agradam e você comemora aquilo, né? E compartilha aquele momento, aquela memoração com pessoas que você ama. E o amor, existe uma profecia que o amor nos últimos tempos se esfriaria, né, Ana? E você sabe o que mais que é gelado? A tela do meu celular, a tela do computador. Isso é gelado, né? Esse tipo de amor tecnológico é gelado. E sabe o que é quente? O calor humano, se encostar aqui, inclusive, sabe o que mais que é gelado? Um corpo morto. Enfim, a gente pode amar mais. E quando a gente ama mais, a gente vai ter menos tempo para as telas. A gente tem menos tempo para o touch e mais tempo para o toque físico. Eu acho que isso é mais importante. É absolutamente verdade. Uma das perguntas que eu tenho aqui para ti, para nós continuarmos então aqui a nossa linha de pensamento, era se tu consideravas o Isaac Asimov como um visionário, e tu já mencionaste que sim, que ele foi. Estamos a falar de alguém que já estava a compor estes contos a partir de 1930 para a frente. Mas tu achas que, para além dele só trazer questões filosóficas, ele já não estava a apontar então para o rumo que as coisas poderiam tomar? Porque nós hoje em dia temos isso aí, temos a inteligência artificial. Eu li um artigo há pouco tempo de que um senhor foi despedido na Google, creio que em julho de 2022, porque um determinado sistema de inteligência artificial considerou-se ofendido de não estar a ser reconhecido, como é que eu dizia, para eu não falhar, pelos direitos que ele tinha, enquanto ser pensante e que dava respostas. Portanto, acabaram por despedir o senhor porque esse sistema de inteligência artificial colocou isso na mesa. Tu achas que então que só traz debate filosófico, ou ele já não estava a apontar qualquer coisa?
O Asimov, ele foi alguém muito à frente do tempo dele. A gente consegue encontrar outras pessoas que foram à frente do tempo, né? O próprio George Orwell é quem escreve uma distopia que denuncia diversas formas de governo que acabou que a distopia dele se tornou manual de implantação enfim, de ditaduras ao longo do mundo, né? São coisas assim, as pessoas vão escrevendo e de repente elas veem a si mesmas como quase que um ofício de profeta, né? Eles estão falando o seguinte, estão denunciando males do mundo e conjecturando o que acontece se permanecerem. Aqui a gente está falando de um período do pós-guerra, aqui no contexto do Asimov, e o início da substituição de mão de obra por tecnologia, né? Não é mais o operário que faz isso, agora é a máquina que está fazendo para ele. Aí ele extrapola até um último nível, só que esse último nível chegou até nós. A gente já está tendo pessoas aí com empregos arriscados pela substituição aí por inteligências artificiais e alguns outros robôs. A grande questão é uma questão de consciência, né? A gente tem que verificar qual que é enfim, nosso papel no mundo. Estamos aqui para quê? Se estamos aqui para carimbar papel e fazer trabalhos burocráticos, cara, uma máquina vai te substituir. Tem um caminho inverso que é proposto, não no Eu, Robô, mas no livro O Homem Bicentenário, que virou filme também, com o Robin Williams. Lá é o caminho contrário, de um robô que encontra a humanidade e ele quer se tornar humano e ele vai trilhar um caminho de mais de 200 anos para se tornar humano porque ele encontra o amor. E talvez nós estejamos fazendo, como humanidade, um caminho inverso, que é o caminho de nos tornarmos máquinas, nos tornarmos humanos, aliás, nos tornarmos robôs, já que o grande slogan da modernidade é a busca pela produtividade. É a gente otimizar nosso tempo para produzir mais. Vamos produzir, vamos fazer mais coisas. Eu não quero perder tempo dormindo, eu não quero perder tempo descansando, porque eu vou ter muito tempo para isso quando eu estiver morto. Agora eu vou produzir na minha empresa, vou produzir no meu trabalho, vou produzir, enfim, academicamente, produzir livros, vou produzir. E, olha, o papel da ferramenta é a produção. A pá, ela existe para poder cavar. O computador para, enfim, a calculadora é para calcular. O computador existe para poder, enfim, mostrar em tela e otimizar coisas que nós fazíamos antes manualmente. Mas o ser humano não é orientado à produção, sabe? E nós temos, obviamente, um conceito ontológico de o ser humano está aqui para adorar a Deus, para manifestar, para amar a Deus e ao seu próximo, mas nós fazemos isso em várias perspectivas, inclusive na produção, ok, no trabalho, beleza, mas também na relação, também no compartilhamento, também na ação de misericórdia, no serviço, no voluntariado, no descanso, na comida, né? Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Na coisa básica, a gente faz. Então, a gente não precisa ser robô e robô não precisa ser humano, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que tem que fazer e sem se confundir, sabe? Existem naturezas que se confundem. E o que nos torna humanos? Nós podemos confiar nos sistemas que os próprios humanos criaram? Essas são algumas perguntas que o tempo vai responder. E o Asimov foi um visionário por ter identificado esses desafios éticos do século XXI, talvez do 22, 23, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo deles existirem. Então, eu fico muito honrado de ter lido o material que o Asimov produziu. Bem, também é verdade. Quem criou tudo isto foram os humanos, portanto. Mas então, para nós finalizarmos, como é que tu olhas então para a obra? Como é que tu olhas para o filme também? Embora eles tenham pontos de vista diferentes e finais diferentes, e também propósitos diferentes.
Mas como é que tu olhas para isso e tu podes perceber o quão facilitado ou não está a questão da mão de obra, a produção, a criatividade, o pensar, o consumo e também a economia. E arrisco-me até a dizer a política e a religião. Eu não vou entrar no mérito das máquinas governarem tudo e virarem-se contra nós, mas como é que tu olhas para tudo isso, para as coisas que são triviais na vida do ser humano? Ana, eu me pergunto se as máquinas já não se viraram contra nós, se as máquinas existentes já não já não fazem algo que nos prejudica. A facilidade nos torna menos capazes, muitas vezes. Pensa, na minha infância, eu decorava coisas com muito mais facilidade. Eu decorava número de telefone, decorava endereço, decorava tudo. Decorava caminhos, senão eu me perdia. Como é que eu ia voltar para casa? Eu tinha que saber o caminho. O GPS tirou isso de mim. Eu não preciso saber mais. O Google tirou a capacidade que eu tenho de saber as coisas, porque agora, quem foi o 26º presidente do Brasil? Eu não faço ideia. Caía na prova, eu tinha que decorar. Não faço ideia. Hoje eu ponho no Google, eu já tenho essa informação. Entende? Tem um conto, o Platão reconta esse, se eu não me engano, está no Fedro de Platão. Ele fala sobre a invenção da escrita. É o Sócrates falando sobre sobre como a invenção da escrita prejudica a tradição oral e a necessidade da memória. Ele fala do conto de Tamuz, que foi um homem no Egito que recebeu uma dádiva da escrita, né, de deuses egípcios. E ele passa a registrar de forma gráfica mesmo, né, enfim, tábuas em papiros, as histórias, os contos e etc. E aí ele vai verificando que isso vai se perdendo de geração em geração. Agora não há necessidade de haver a cantiga, a transmissão oral ao redor de uma fogueira. Não precisa, está escrito. Agora quem quiser vai lá e vê. Então a memória vai indo embora, entendeu? As coisas vão ficando obsoletas. Então talvez as máquinas já estejam em um processo que a gente não está vendo. É claro, eu falo como as máquinas, mas ninguém tem uma autoconsciência para fazer isso. Mas as construções que nós fazemos, hoje, por exemplo, tem muita gente que não está conseguindo mais escrever dissertações. Por quê? Pede para o chat GPT escrever, copia e cola, e é isso, acabou. Tem dissertação, já foi. Tem matéria aqui no Brasil, pelo menos, de dissertação de mestrado que o cara esqueceu de apagar uma parte lá que era assim, ok, vou fazer isso para você. Pesquisando sobre... Então, assim, que é o que o GPT normalmente faz. Ou pessoas assim, o tom está bom ou quer que mude, sabe? As pessoas, dissertação de mestrado é um processo onde a gente está construindo conhecimento, onde a gente pesquisa para poder acrescentar um grãozinho no conhecimento da humanidade, e pouco a pouco isso vai acontecendo. E agora a IA está fazendo isso para nós. Foi como Sabe? eu. Você queria falar algo? Sim, era só para complementar isso, não percas a tua linha de raciocínio. Esta imagem anda correndo aí o Instagram, que era os próximos médicos estão-se a formar com o ChatGPT. Por favor, alimenta-te bem. E agora eu lembrei-me perfeitamente disso que tu estás a dizer, lembrei-me disso. Então assim, sabe o que eu acho mais curioso? O Asimov, ele se propôs a escrever sobre tecnologia, sobre robôs, autômatos, sobre algoritmos. Só que ele não estava escrevendo sobre isso. Ele estava escrevendo sobre a humanidade, sobre nós, sobre a nossa tendência de abrir mão da responsabilidade em troca de conforto. Então, o filme, eu acho que faz um desserviço porque o final é otimista, o final é bonitinho. O robozinho agora tá lá e tal, as máquinas perderam, agora... Não, o Asimov nunca quis uma história assim bonitinha, ele traz um desconforto, a gente vê assim, cara, e agora? Esse robô aqui tá lendo mente, e agora ele tá em dúvida sobre como cumprir a primeira lei,
Se é prejudicar a pessoa, eu vou prejudicar como? Se eu sei que se aquilo que eu falar vai deixar a pessoa magoada, vai deixar triste. O Entre Linhas contou com a participação especial de Erlan Tostes e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.